nome é Everton Domingos e hoje mais uma aula da WL Concursos. Veremos hoje mais um princípio, que é o princípio da legalidade, e após o princípio veremos lei penal no tempo. Vem comigo. Bora, pessoal? Vamos lá, então. Gente, princípio da legalidade. O princípio da legalidade, normalmente, a galera estuda ele primeiro, mas eu gosto de estudar ele por último, agora no estudo dos princípios. Por quê? Porque ele sintetiza, ele precisa da ideia de todos os outros princípios, né? Ele precisa de todos os outros princípios para a gente ver como que realmente a lei penal brasileira ela é produzida. Depois de estudar aí, né, esses outros princípios, como por exemplo da proteção exclusiva dos bens jurídicos, né, princípio da intervenção mínima e esses outros tantos outros princípios da insignificância, né, da ofensividade, a gente chega aqui no estudo do princípio da legalidade. Esses outros princípios que a gente já havia estudado, né, muitos deles não são princípios positivados nem na Constituição e nem no Código Penal, né? São princípios aí extraídos, né, da jurisprudência, são princípios extraídos aí de toda a ordem jurídica, mas positivado mesmo quase nenhum é. O princípio da legalidade, em contrapartida desses outros princípios, ele encontra positivação tanto na Constituição Federal aí, quanto também, né, no Código Penal. Para vocês verem o tanto que esse princípio é importante, o princípio da legalidade. Se a gente for buscar as bases históricas do princípio da legalidade, esse princípio ele é uma conquista muito grande. Por que uma conquista muito grande? Porque o princípio da legalidade ele vem aí, né, quando a gente estuda o direito constitucional, ele vem aí como um direito de primeira dimensão. Por quê? Porque limita o poder estatal, né, protegendo os cidadãos de qualquer tipo de arbítrio do monarca e da autoridade, né, que esteja à frente do Estado. Então, o princípio da legalidade ele vem trazendo essa ideia de limitação do poder do Estado. E é muito bacana a gente olhar as bases, né, históricas do princípio da legalidade. Por quê? Porque antes de termos a ideia do princípio da legalidade, o que acontecia? Né, o chefe, né, o rei, o monarca, chegava num determinado período e impunha uma norma, né, e retirava a liberdade das pessoas a puro arbítrio, né, sem uma forma estabelecida. Então veio aí, né, a burguesia reclamando pelos seus direitos, né, pelo menos para saber o que seria um crime, né, pelo menos para ter a ideia do que eles poderiam fazer sem que houvesse a incriminação. Então, o princípio da legalidade, partindo dessa ideia de limitar o poder punitivo do Estado, traz a qual ideia fixa hoje no nosso ordenamento jurídico, né? Todo mundo, vamos pegar o Código Penal, pessoal. Hoje eu trouxe o meu vadimeco aqui. Vamos todo mundo pegar o Código Penal aí. No primeiro artigo do Código Penal, no artigo 1, né? No primeiro artigo. Tá todo mundo com o vadimeco aí, pessoal? Tem que estar com o vadimeco do lado, hein? Para estudar direito penal, constitucional, qualquer outro tipo de matéria, tem que estar com o código do lado. Vamos ler aí o que é que fala o artigo 1º do Código Penal. Ele fala assim, ó: não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Vamos primeiramente ler também a Constituição Federal, 2 artigos da Constituição Federal. O artigo 5º, inciso 2º, todo mundo vamos lá na Constituição Federal. O artigo 5º, inciso 2º, que a gente vai ler primeiro, né? O artigo 5º, inciso 2º. Todo mundo achou? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Amém. Amém. Vamos lá, então.
Artigo 5º, inciso 2º. Ele fala assim, ó, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Agora vamos lá, artigo 5º, inciso 39. Artigo 5º, inciso 39. 39 é 3x, 1x. Vamos lá, artigo 5º, inciso 39. O artigo 5º da Constituição, inciso 39, fala o quê? Fala assim, ó. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Pessoal, basicamente, sinteticamente observando, esse aí é o princípio da legalidade. E tem muita gente que divide o princípio da legalidade como sendo reserva legal mais anterioridade, né? Muita gente tem que o princípio da legalidade é a reserva legal, o princípio da reserva legal, mais o princípio da anterioridade. A soma da reserva legal com a anterioridade é igual ao princípio da legalidade. A gente tem que tomar muito cuidado com essa informação aqui, por quê? Porque tem prova que trata tudo como sinônimo. E tem prova que, né, divide e cada conceito em seu lugar. Aqui a gente vai poder aprender hoje, vou dar uma visão crítica para vocês, né, para a gente distinguir o que é a legalidade, o que é a reserva legal e o que é a anterioridade. Cada um em seu devido lugar, para vocês aprenderem com mais, né, com mais certeza aí o conceito desses princípios. Vamos lá. O que a gente entende por legalidade? O princípio da legalidade, esse princípio aqui, ele se encontra mesmo, assim, a sua base sólida, ele se encontra lá nesse artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal. Que ele diz o quê? Ó, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Por que o princípio da legalidade se encontra a base firmada aqui? Porque aqui, quando a Constituição reclama das pessoas uma abstenção, né, ou então uma ação, ninguém será obrigado a fazer uma ação e nem deixar de fazer uma abstenção, senão em virtude de lei, a Constituição reclama lei em sentido amplo. Pode ser uma lei, pode ser um decreto, pode ser uma resolução. Lei em sentido amplo, né? Já quando a Constituição, no artigo 5º, inciso 39, ensina para a gente assim, ó, não há crime sem lei. Não há pena sem prévia combinação de lei. Aí, a Constituição já está trabalhando com o princípio da reserva legal. Por quê? Porque aqui no princípio da reserva legal, a gente trabalha com a lei em sentido estrito. Tem que ser lei em sentido estrito. E como assim lei em sentido estrito? Tem que ser uma lei, né, que tramita e é aprovada pelo Congresso Nacional. Já o princípio da legalidade aqui, que a gente viu que tem assento lá no artigo 5º, inciso 2º, é uma lei em sentido amplo. Pode ser uma lei, efetivamente falando, pode ser um decreto, pode ser uma resolução. Não precisa ser efetivamente um documento, né, que tramitou pelo Congresso Nacional. Beleza, pessoal? Entenderam? Essa distinção, se a prova do concurso
pedir para vocês essa distinção, né, entre princípio da legalidade e da reserva legal. Essa é a distinção. Todo mundo entendeu? Beleza, então. Sim. Já o princípio da anterioridade é o quê? Ele se encontra, as suas bases se encontram também no artigo 5º, inciso 39, ou também lá no artigo 1º do Código Penal, onde, especificamente, aqui, ó, não há crime sem lei anterior. Não há pena sem prévia cominação legal. Além de ter uma lei em sentido estrito dizendo que é o crime e a quantidade de pena para punir determinado fato, essa lei em sentido estrito ainda deve ser anterior ao fato que deseja punir. Como assim? Vamos imaginar que o legislador, né, sente lá no Congresso Nacional e fala assim, vamos fazer, né, vamos legislar aqui agora. Vamos, a partir de hoje, vamos decidir, fique estabelecido que andar nas ruas das cidades do Brasil afora com a camisa do Corinthians é crime. Se essa lei entra em vigor amanhã, vamos supor que eles fazem a lei para amanhã, eu posso andar com a camisa do Corinthians hoje? Sim, por mais que seja uma coisa moralmente, né, repugnante, mas crime não é. Por quê? Porque a lei foi feita, né, pelo Congresso Nacional em sentido estrito e ela não pode punir fatos anteriores à entrada dela em vigor. Eu necessito respeitar a anterioridade. Da mesma forma que eu preciso respeitar a reserva legal, né, ter uma lei em sentido estrito, eu preciso respeitar a anterioridade. Ok, pessoal? Até esse ponto, tranquilo? Então, ó, pensa para você ver. A Constituição tem 2 dispositivos que falam sobre a legalidade e o Código Penal tem mais um. Professor, mas são só esses documentos que trabalham com a ideia de legalidade? Não. Alguns documentos internacionais também, alguns documentos internacionais, eles também trabalham com a ideia de, né, legalidade. Como, por exemplo, se você quiser anotar um documento internacional aí que trabalham e que veiculam o princípio da legalidade, o Pacto de São José da Costa Rica, o Estatuto de Roma, por exemplo. Esses documentos, né, também reforçam a ideia de legalidade. Tranquilo? Vamos mais. E qual é a abrangência desse princípio? Todo mundo volta lá no Código Penal. Lá no Código Penal, fala assim, ó, não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Qual é a abrangência? O princípio da legalidade, ele só alcança o crime. O princípio da legalidade, ele só alcança a pena. Daqui uns dias, né, a gente vai estudar que no Brasil existe um sistema dicotômico de crime e um sistema dicotômico, né, aí de sanção penal. Um sistema dicotômico de infração penal e um sistema dicotômico aí de sanção penal. Como assim? No Brasil, nós temos 2 espécies de infração penal. Quais são? O crime, que todo mundo lembra, e a contravenção. E quais são as espécies de sanção penal?
As espécies de sanção penal são a pena, que todo mundo lembra, e a medida de segurança. A pena e a medida de segurança. Preste bem atenção nisso. A infração penal é um gênero do qual decorre duas espécies, o crime e a contravenção. A sanção penal é um gênero do qual decorrem duas espécies, a pena e a medida de segurança. Você tem que internalizar isso e entender que o princípio da legalidade alcança tanto o crime quanto a contravenção. Que a legalidade ela alcança tanto a pena quanto a medida de segurança. Ou seja, quando a gente for ler o artigo 1º do Código Penal, ou quando a gente for ler o artigo 5º, inciso 39 da Constituição, a gente tem que ler esses dispositivos, que jeito? A gente tem que ler assim, ó, não há infração penal sem lei anterior que a defina. Não há sanção penal sem prévia combinação legal. Entenderam, pessoal? Professor, mas eu quero é marcar o X. Lá, ó, prova objetiva, eu quero é marcar o X no lugar certo. O senhor está me falando que se cair na prova, se cair na minha prova, perguntando lá a literalidade do artigo, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal, vai estar errado? Não, vai estar certinho. Por quê? Porque é a literalidade do Código Penal. Mas e se cair o contrário? Se cair assim, ó, não há contravenção penal sem lei anterior que o defina, não há medida de segurança sem, né? Vai estar correto também? Vai. Por quê? Porque o direito penal trabalha com a infração penal. O princípio da legalidade alcança a infração penal. O princípio da legalidade alcança a sanção penal como um todo. Compreenderam isso aqui? Essa é a abrangência aí do princípio da legalidade. Ele alcança tanto o crime quanto a contravenção, ele alcança tanto aí a pena quanto a medida de segurança. Beleza? Estão comigo, pessoal? Vamos mais, então. Se a gente fosse dar um conceito de princípio da legalidade dentro do direito penal, a gente falaria o quê? Somente a lei em sentido estrito poderá combinar penas e decidir sobre as suas infrações penais. É isso. Mas quando a gente fala, né, de princípio da legalidade, né, não há crime sem lei, a gente lembra logo de uma discussão antiga que gosta de cair em prova. E a medida de segurança? E a medida de segurança? Ela pode versar sobre o direito penal? E a medida de segurança, ela pode versar sobre o direito penal? Para isso, pessoal, nós temos duas correntes. Para isso, nós temos duas correntes no direito brasileiro. A primeira corrente vai falar que não. Absolutamente não. Uma primeira corrente, então, vai dizer que não. Medida de segurança não pode falar sobre direito penal. E essa primeira corrente, ela se fundamenta onde? Ela se fundamenta lá no artigo 62, vamos todo mundo comigo lá, na Constituição Federal, no artigo 62, parágrafo 1º. Estão todo mundo abrindo a Constituição?
inciso 1º, a linha B de bola. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Todo mundo encontrou? Artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1º, a linha B. Pessoal, quem não está com a Constituição e com o Código Penal aberto aí, está com o computador, não está? Abre a abinha, abre uma aba do lado aí, que a gente hoje vai ler bastante o Código e a Constituição. Então deixa aberto aí do lado, que toda hora a gente vai dar um pulinho lá na lei, no Código Penal, né? E na Constituição Federal. Beleza? Vamos lá, vamos ler o artigo 62. Artigo 62, caput, diz assim, ó. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias. Puxa, gente, medida de segurança aqui não, pelo amor de Deus. Medida provisória. Estou com medida de segurança na cabeça, desculpem. Medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Parágrafo 1º. É vedada, não pode editar medida provisória sobre matéria. Inciso 1º, relativo à linha B, direito penal. A primeira corrente, então, fala, ó, medida provisória jamais não pode falar sobre direito penal. E por quê? Porque a Constituição veda. Porque a Constituição veda. E ela se fundamenta aí e pronto. Então, ó, se cair lá no seu concurso, a letra fria da Constituição Federal, falando assim, ó, medida provisória, segundo o artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha B, não pode, é vedado, medida provisória, falar sobre o direito penal, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Mas aí tem uma segunda corrente, que fala, pode, desde que verse sobre direito penal não incriminador. Essa corrente, pessoal, ela é adotada pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal fala assim, não, calma, né? Criar um crime e estabelecer uma pena, isso é papel da lei, em sentido estrito. Demanda a reserva legal, como a gente acabou de aprender. Criar um crime, né? E estabelecer uma pena, segundo o artigo 1º do Código Penal, segundo o artigo 5º, inciso 39, isso precisa de uma lei, em sentido estrito. Mas a medida provisória, isso, o Supremo Tribunal Federal, mas a medida provisória poderá sim falar sobre direito penal, desde que seja um direito penal não incriminador, que não crie um crime, que não estabeleça, majore uma pena. Qual que é o exemplo, o melhor exemplo que a gente tem sobre uma medida provisória versando sobre direito penal não incriminador? Quando o Estatuto de Desarmamento entrou em vigor no Brasil, o Estatuto de Desarmamento, ele deu um prazo para as pessoas devolverem as armas. Ó, a partir de tal data, você não pode mais ter uma arma ilegal, né, sem registro na sua casa. Você não vai poder portar uma arma de fogo mais. E aí o que aconteceu? O legislador deu um prazo. Vocês devolvam as armas em tal prazo. Em 180 dias, vamos imaginar aqui. Eu não lembro qual foi a data que o legislador deu. Só que chegou essa data, o pessoal não tinha devolvido todas as armas. Então,
o presidente da República editou medida provisória e falou, ó, vou dar mais tanto tempo. Vou dar mais tanto tempo para vocês devolverem as armas. Ele estava criando um crime ou majorando uma pena? Não. Mas essa medida provisória estava falando sobre direito penal? Estava. Não incriminador. Então, o Supremo Tribunal Federal disse assim, ó, medida provisória pode dissertar, pode falar, pode, né, trabalhar com o direito penal, desde que seja um direito penal não incriminador. Tranquilo, pessoal? Ó, então vamos ver, ó. Em regra, o direito penal, né? A gente aprendeu hoje, para falar sobre o direito penal, para a criação de um crime, para a criação de uma pena, estabelecimento de uma pena, nós precisamos de uma lei. Lei essa em sentido estrito, aquela lei que precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional. Medida provisória pode trabalhar com o direito penal segundo a Constituição Federal, numa primeira corrente? Não. Fundamento, lá no artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha B. Para uma segunda corrente, né, pode sim, medida provisória pode falar sobre o direito penal, desde que não seja um direito penal incriminador. Beleza? Pessoal, como que isso vai cair na prova? Vai cair assim, ó. Segundo o STF, medida provisória poderá versar sobre direito penal não incriminador. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Segundo o STF, medida provisória pode, né, versar sobre direito penal não incriminador. Vamos lá. Quais são também, pessoal, nós temos alguns vetores do princípio da legalidade, né? O princípio da legalidade demanda, deixa eu anotar isso aqui, que isso aqui é importante. A lei criada para falar sobre direito penal, ela tem que seguir algumas, né? Ela tem que ter alguns preceitos. Ela tem que ser, primeiro, uma lei escrita. Ela tem que ser uma lei estrita. Ela tem que ser uma lei certa. Como assim uma lei escrita? Por que para falar sobre o direito penal, para trabalhar com o direito penal, nós precisamos de uma lei escrita? Isso é muito tranquilo. Uma lei escrita por quê? Porque no Brasil, o costume não pode criar crimes. No Brasil, o costume não pode criar crimes. Mas o costume no Brasil, ele pode, pessoal. A gente pode trabalhar com os costumes no Brasil? Sim ou não? Pode. Pode. Como que a gente pode trabalhar com os costumes no Brasil? Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente estuda lá o crime, por exemplo, de furto, lá no crime de furto, no artigo 155, vamos lá todo mundo para vocês aprenderem aí, olhar no Código Penal. Vamos lá todo mundo, artigo 155. No artigo 155, no parágrafo 1º, tem lá uma causa de aumento de pena de 1/3. Uma causa de aumento de pena. Essa causa de aumento de pena se refere ao quê? Quando o crime é praticado durante o repouso noturno. Quando o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, incide uma causa de aumento de pena. Mas aí eu pergunto para vocês, o que é repouso noturno? O repouso noturno aqui na nossa cidade é o mesmo, está no mesmo horário que o repouso noturno lá na cidade de São Paulo? Entendeu? Como que eu vou estabelecer o repouso noturno? Tem lugar do Brasil que tem repouso noturno e tem lugar do Brasil que não tem repouso noturno, que não para. E tem lugar do Brasil que o repouso noturno começa de dia ainda. Não é verdade? Então, quem vai dar esse norte para a aplicação dessa causa de aumento de pena é o costume. O costume do lugar.
Ó, aqui na nossa cidade, aqui, como uma cidade pacata, uma cidade tranquila, o costume nosso aqui é 8 horas da noite, tá todo mundo deitado, dormindo. Ou seja, se um crime de furto é praticado 10 da noite, incide ou não incide a causa de aumento de pena de 1/3 do crime de furto? Incide. E numa cidade de São Paulo, por exemplo, uma daquelas ruas mais movimentadas lá, que o pessoal fala que a cidade de São Paulo é a cidade que nunca dorme, né? Em alguns lugares lá, existe repouso noturno? Não. Então incide essa causa de aumento de pena? Também não. E isso é avaliado por quem? Pelos costumes. O que não pode no Brasil é um costume incriminador. Por isso a lei deve ser escrita. A lei tem que ser escrita, pois veda o costume incriminador. A lei ela também tem que ser estrita, certa e prévia. A lei penal ela tem que ser estrita. E por que ela tem que ser estrita? Porque veda-se a analogia contra o réu. A analogia contra o réu. Como assim a analogia contra o réu? Não pode se fazer analogia em desfavor do réu. A lei ela tem que ser estrita. O comportamento que o legislador pretende criminalizar, o legislador tem que descrever ele estritamente. Por exemplo, matar alguém. O legislador está querendo vedar matar animais no artigo 121? Não, está querendo matar as pessoas. A lei ela é estrita. O comportamento que o legislador está querendo vedar no artigo 121 é aquele que pretende retirar a vida de um outro ser humano. Por isso que é impossível a analogia desfavorável ao réu. Mas eu posso também usar analogia em direito penal, pessoal? Posso. Quando? Quando a analogia for em bonam partem, quando a analogia for favorável ao réu, eu posso utilizar a analogia em direito penal. Tranquilo? Por que a lei ela deve ser certa? Ela tem que ser certa por quê? Porque é proibido tipos vagos, tipos penais vagos e indeterminados. Tipos vagos e indeterminados. Eu, cidadão, devo saber exatamente o que o Estado está querendo vedar. Eu tenho que saber o que o Estado está querendo vedar. Ele não pode criar um tipo vago e indeterminado. E a lei tem que ser prévia. Ela tem que ser anterior ao fato que ela deseja punir. Vocês estão anotando isso aí, né, pessoal? Ela tem que ser anterior ao fato que deseja punição. Tranquilo? Então, esses aí são as funções do princípio da legalidade. E por último, para fechar e encaixar o nosso estudo aqui com os outros princípios, o princípio da legalidade, ele tem que ter uma harmonia lógica com o quadro de valores que a Constituição nos oferece. O legislador não pode sentar na cadeira dele e criar um tipo penal por criar. Por exemplo, assim, a partir de hoje, a conduta de usar a camisa do Corinthians, pena de 1 a 5 anos. Por que ele não pode criar um tipo penal desse? Porque um tipo penal desse, por exemplo, fere, né, aí o princípio da intervenção mínima, que a gente viu que o direito penal deve se preocupar apenas com aquelas condutas, né, mais indesejadas. O direito penal ele tem que ser
necessário. Punição para o necessário, deve punir só um fragmento, né? Tem que ser subsidiário. Então, anote assim, ó, devemos compatibilizar, pega a sua caneta e anota assim, ó. Por último, por derradeiro, devemos compatibilizar os princípios de direito penal. Devemos compatibilizar os princípios do direito penal com o quadro valorativo. Por derradeiro, devemos compatibilizar os princípios do direito penal com o quadro valorativo acolhido pela Constituição Federal, e pelos tratados de direitos humanos. Devemos compatibilizar o princípio da legalidade com o quadro valorativo acolhido pela Constituição Federal e pelos tratados de direitos humanos. Tranquilo, pessoal? Show de bola? Professor, mas o que cai em concurso público mesmo, do princípio da legalidade? Cai isso aqui, tá? Que a lei ela tem que ser escrita, estrita, certa e prévia. Cai também a redação literal da Constituição Federal, daqueles artigos lá, 5º, inciso 2º, 5º, inciso 39, ou artigo 1º do Código Penal. Normalmente cai isso. E se você aprendeu esses artigos e esse quadrinho derradeiro aqui, você vai muito bem aí na prova já no princípio da legalidade. Vamos agora mudar de tema, continuar ainda falando sobre a lei penal, mas agora vamos falar sobre a lei penal no tempo. Beleza. Lei penal no tempo. Vamos lá. Antes de começarmos efetivamente o estudo de lei penal no tempo, vamos dar uma lida em alguns artigos do Código Penal. Todo mundo com o Código Penal aí na mão? Vamos lá. Artigo 2º do Código Penal. Vamos dar uma lidinha nele agora. Olha o que fala o artigo 2º do Código Penal. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único. Lei posterior que, de qualquer modo, favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitado em julgado. Vamos ler mais um artigo, o artigo 4º. Fala assim, ó. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Vamos ler outro artigo, o artigo 3º do Código Penal. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração, ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Vamos trabalhar com esses artigos agora e falar sobre a lei penal no tempo. Pessoal, essa matéria também é uma daquelas matérias que sempre estão presentes na prova. É incrível o tanto que lei penal no tempo é cobrado em concurso público. E por que é tão importante assim a gente saber o tempo do crime? Quando que considera praticado o crime? Parece uma coisa tão simples, né? Mas não é tão simples assim. No Brasil, é importante a gente saber o tempo do crime ou tempo do delito,
para estabelecer, entre outros critérios, qual lei aplicar, entre outros critérios, se a pessoa do criminoso é ou não imputável, se ele é menor ou maior de idade ao momento do cometimento do crime, se ele praticou um crime ou se ele praticou um ato infracionário. Então, é muito importante a gente estabelecer o tempo do crime. É muito importante, tá? Existem 3 teorias que falam sobre o tempo do crime. A primeira teoria da atividade. A segunda teoria do resultado. E a terceira teoria, a teoria mista ou da ubiquidade. De cara, né, tem essas 3 teorias para a gente aprender. A teoria da atividade, a teoria do resultado, ou a teoria mista ou da ubiquidade. Eu já vou dizer para você logo qual teoria que o Código Penal adotou, né? Que aí já o estudo fica bem mais facilitado. O Código Penal adotou a teoria da atividade quanto do estudo do tempo do crime. E de onde nós tiramos essa conclusão? Você vai pegar o seu Código Penal, abrir no artigo 4º e anotar em cima do seu artigo 4º. Teoria da atividade. O Código Penal adotou a teoria da atividade em cima do artigo 4º, para facilitar o seu estudo na hora da revisão. E aí a gente vai ler ele. Ó, o Código Penal ensina pra gente assim, ó, considera praticado o crime no momento da ação ou omissão. Vamos parar por aí. Considera praticado o crime no momento da ação ou da omissão. No momento da atividade da pessoa, no momento em que ele age ou ele deixa de agir nos crimes omissivos, claro, né? Por exemplo, eu, com o dolo de matar o meu inimigo, saquei a minha arma de fogo, apontei a arma de fogo e atirei. Efetuei um disparo no dia 20 de agosto, por exemplo. Ele é socorrido, levado para o hospital e morre no dia 23 de agosto. Que dia que eu pratiquei o crime de homicídio? No dia da minha ação ou da minha omissão, segundo o Código Penal. Ou seja, no dia 20 de agosto. Vamos olhar de novo para a letra da lei, no artigo 4º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. É isso que a teoria da atividade vai nos ensinar. Considera-se praticado o crime, para a teoria da atividade, no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Já para a teoria, né, do resultado, considera-se o momento da produção material, da produção do resultado criminal. Para a teoria do resultado, considera-se praticado o crime no tempo em que se produziu o resultado material daquela conduta. E para a teoria mista ou da ubiquidade, tanto faz. Tanto faz. Considera-se praticado o crime, tanto faz se foi no momento da ação ou da omissão, tanto faz se foi no momento do resultado. Para mim, tanto faz. E já digo para vocês, para fins do tempo, a teoria adotada pelo Código Penal é a teoria da atividade. Por que eu estou enfatizando tanto isso aqui? Porque daqui uns dias nós vamos estudar o lugar do crime. O lugar do crime. O lugar do crime está em outro dispositivo, está lá no artigo 6º do Código Penal. Quando a gente for estudar o lugar do crime, vão ser as mesmas teorias a serem estudadas.
Lugar do crime, a gente vai estudar também a teoria da atividade, do resultado ou da ubiquidade. Porém, para a teoria do lugar do crime, é bom você já ir se adiantando nesse conhecimento, que para lugar do crime, a lei penal brasileira adota a teoria mista ou da ubiquidade. Para fins de tempo, atividade. Para fins de lugar do crime, lá do artigo 6º, você adota a teoria da ubiquidade. E aí tem um mnemônicozinho que o pessoal usa, que é o LUTA, né? Lugar, ubiquidade, tempo, atividade. Só para você lembrar na hora da prova, né? Para fins de lugar do crime, a gente adota a teoria da ubiquidade. Para fins de tempo, determinação, qual foi o tempo que foi o cometimento do crime, a gente adota a teoria da atividade. Beleza? Mas qual é a implicação prática disso? Vamos lá, uma implicação prática disso, que é uma questão que é bastante cobrada na prova. Uma das grandes implicações práticas disso o tempo do crime reflete diretamente sobre a imputabilidade ou inimputabilidade penal do agente. Todos nós sabemos que no Brasil o menor de 18 anos não comete crime. Por quê? Falta um dos requisitos, né, da culpabilidade, que é a imputabilidade. E vamos imaginar que o Joãozinho faz aniversário de 18 anos dia 25 de dezembro. No dia 24 de dezembro, o Joãozinho dá um tiro no seu inimigo, no Cristiano. Vamos imaginar. O Cristiano leva um tiro aqui, ó, dia 24. O Cristiano é levado para o hospital, socorrido pelo pessoal do SAMU. No dia 2 de janeiro, o Cristiano morre. O Joãozinho praticou um crime? Não. E por quê? Porque, para a teoria da atividade, no tempo em que foi praticado o crime, o João era inimputável. Vai responder, então, conforme o ECA, um ato infracional análogo a um crime. Vai responder conforme o ECA. Beleza, pessoal? Essa é uma das grandes implicações aí para a aferição do tempo do crime, né? Outra grande implicação prática para saber estabelecer o tempo do crime é para os crimes permanentes. O que é um crime permanente? Um crime permanente é aquele que se prolonga pelo tempo, por deliberação do criminoso, do autor, do agente. O criminoso deliberadamente, ele conscientemente prolonga o crime. Quer um exemplo? Artigo 159, extorsão mediante sequestro. Enquanto a pessoa está sequestrada no cárcere, aquele crime está acontecendo. Quer outro exemplo? No crime de tráfico de drogas, do artigo 33 da lei de drogas, né? Por exemplo, guardar. Eu vou lá no Paraguai, ou não sei aonde, busco lá uma determinada quantia de droga e guardo aqui dentro de casa. Enquanto eu deliberadamente deixo guardada aquela substância ilícita dentro da minha casa, eu estou praticando droga. Um dia eu estou praticando crime de tráfico de drogas. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Ou seja, um crime permanente. Cuidado na conceituação desse crime um dia que você for escrever, numa prova, por exemplo,
que esse crime permanente não é aquele que... o crime permanente é aquele que se protrai pelo tempo. Beleza, essa é uma das definições. Mas é aquele crime que se protrai pelo tempo por deliberação do agente. Porque o agente quis conscientemente continuar com a prática daquele crime. E como assim? Por que isso é importante? Vamos imaginar aqui, ó, no mesmo exemplo. Um crime permanente. Ó, o Joãozinho, de novo, faz aniversário no dia 25/12, né? No dia 25 de dezembro. No dia 23/12, ele sequestra com o fim de extorquir a Joana. E o sequestro dura até no dia 5 de janeiro. Estão acompanhando, pessoal? Estão acompanhando o exemplo? O Joãozinho tem 17 anos aqui, ó. No dia 25 de dezembro, o Joãozinho faz 18 anos. No dia que o Joãozinho retira a liberdade da vítima, no dia 23/12, o Joãozinho tem 17 anos. E esse crime de extorsão mediante sequestro passa pela data do aniversário do Joãozinho e acaba aqui, ó. O cativeiro, a polícia descobre onde é o cativeiro, estoura o cativeiro e resgata a Joana. O Joãozinho pratica um crime de extorsão mediante sequestro, vai responder conforme, né, o Código Penal ou não? O Joãozinho vai responder conforme o ECA? Não, Código Penal. Ele vai responder conforme o Código Penal. Por quê? Porque o crime de extorsão mediante sequestro é um crime permanente. Ele protrai pelo tempo por deliberação do Joãozinho. O Joãozinho quis manter a vítima ali sequestrada. Se o Joãozinho quis manter a vítima sequestrada por deliberação dele, por vontade dele, né? Quando o Joãozinho se tornou maior de idade, segundo, né, a teoria da atividade adotada pelo Código Penal no artigo 4º, o Joãozinho pratica um crime. Vamos dar uma olhadinha no artigo 4º de novo? Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão. O crime permanente, ele está todo o tempo acontecendo. Por isso que, quando o crime se protrai pelo tempo, né, o Joãozinho praticou o crime aqui também nessa data. Esse mesmo exemplo aqui se encaixa perfeitamente no crime de tráfico de drogas. Por que, por exemplo, né, a gente vê muito na mídia aí, a polícia entra dentro da casa das pessoas sem um mandado judicial, né, de busca e apreensão e prende um traficante de drogas dentro da casa dele? Porque nós sabemos que a norma constitucional fala que o domicílio é inviolável, salvo algumas hipóteses ou o flagrante delito. O policial entra dentro da casa da pessoa, encontra uma determinada quantidade de droga e prende a pessoa em flagrante. Por quê? Porque o crime de tráfico de drogas é um crime permanente. E a todo tempo, a todo instante, o crime está acontecendo dentro daquela localidade. Então, se o crime está acontecendo, se o crime está queimando, a polícia pode entrar, né, e prender os criminosos em flagrante, a qualquer tempo, a qualquer hora do dia ou da noite. Por quê? Porque naquele momento em que a polícia entra, as pessoas estão em flagrante. Por quê? Porque o crime está acontecendo. Beleza, pessoal? Outro importante desdobramento aqui da teoria, né, da atividade quanto ao tempo do crime. Nos crimes continuados. O que é um crime continuado? O crime continuado tem seu conceito lá no artigo 71 do Código Penal. Vamos lá no artigo 71 do Código Penal, todo mundo? Quem encontrou? Vamos lá, vamos ler o artigo 71. Crime continuado.
quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentadas em qualquer caso de 1/6 a 2/3. Pessoal, pega uma setinha aí assim, ó, e escreve uma coisa aí para mim no seu artigo 71. Escreva assim, ó, teoria da ficção jurídica. Pega uma setinha aí para mim e escreva assim, ó, teoria da ficção jurídica, no artigo 71. Como assim, crime continuado? Professor, não entendi nada desse artigo aqui. Como assim? O agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie. O que é um crime continuado, pessoal? Um crime continuado, vamos dar um exemplo aqui para vocês conseguirem visualizar na mente de vocês o crime continuado. O melhor exemplo que eu acho para aprender o crime continuado é o furto de 1000 tijolos. Imagina que você quer construir uma casa, tá quebrado. Fala, rapaz, eu não dou conta de comprar os materiais de construção, não. Vou começar a furtar na rua aí para conseguir comprar os materiais da minha casa. E aí o que você faz? Você vai em determinada localidade da cidade, vê lá um montão de tijolos, tem lá 1000 tijolos, fala, rapaz, eu vou furtar esses 1000 tijolos aqui e levar lá para minha obra, lá para o meu lote, lá para minha construção. Só que você não dispõe aí de um veículo que tem a capacidade de carregar os 1000 tijolos de uma vez. Só que você tem um carro, uma carretinha, você vai levando de 100 a 100. Hoje você para lá, pega 100 tijolos e leva. Amanhã, pega mais 100 e leva. Depois da manhã, pega mais 100 e leva. E faz as 10 viagens até zerar a conta. Quantos crimes você praticou? Quantos crimes de furto você praticou? 10 crimes? Ou você praticou apenas um crime de furto em continuidade delitiva? Vai responder só por um. É justamente isso que o artigo 71 vem nos dizer. Você praticou apenas um crime de furto em continuidade delitiva. A sua vontade, o seu dolo era de praticar apenas um furto, o furto do montante de tijolos, dos 1000 tijolos. Só que você não conseguia. Você fracionou a sua conduta e levou os 1000 tijolos parcelados em 10 vezes. Vamos ler de novo aqui, ó. Vai pensando nesse exemplo e vamos ler agora o artigo 71. Vocês vão ver o tanto que vai ficar mais fácil a leitura dele. Vamos lá, ó. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão. Nesse meu exemplo foram quantas ações? 10. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação dos primeiros. Aplica-se somente uma das penas do crime, se idênticas, ou, se diversas, o mais grave, aumentado em qualquer caso, de 1/6 a 2/3. Entendeu o que é o crime continuado, pessoal? Entendeu? Nesse caso do crime continuado, o raciocínio é o mesmo aqui no tempo do crime. Em qualquer momento, a pessoa se encontra em flagrante delito.
Quando ele for praticar um novo furto, ele vai estar em flagrante. Por que que isso tudo que eu estou falando aqui é importante para fins da aplicação da lei penal? Vamos lá numa súmula do STF, numa súmula de número 711. Súmula do STF de número 711. Súmula 711 do STF. Vamos lá. Fala assim, ó, todo mundo achou? Fala assim, ó, a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Daqui a pouquinho nós vamos estudar alguns aspectos da lei e a gente vai ver que pode haver uma sucessão de leis penais no tempo. Daqui a pouquinho. E aí vai ser importante a gente saber a definição do crime continuado, do crime permanente e qual foi o tempo de cometimento. Por enquanto, eu quero que você fique com esse conhecimento dessas duas definições e com a súmula 711. Beleza? Vamos mais para frente. Qual que é a vigência da lei penal? Em regra, pessoal, em regra, anota aí no seu caderno para mim, em regra, como decorrência do princípio da legalidade, anota aí no seu caderno para mim, como decorrência do princípio da legalidade, aplica-se a lei penal vigente ao tempo da realização do fato criminoso. Como decorrência do princípio da legalidade, aplica-se em regra, a lei vigente ao tempo da realização do fato criminoso. Só que isso vai aparecer para você na sua prova assim, ó. Tempus regit. Deixa eu ver, que escreve isso aqui certinho. Regit actum. Tempus regit actum. Em regra, pessoal, eu aplico a lei penal do tempo do cometimento do fato criminoso. Imagina, se hoje eu saio daqui do estúdio, vou ali no bar, tomo 10 cervejas e pego o meu carro e dirijo, qual crime que eu pratiquei? 306 do CTB. Qual vai ser a pena que vai ser aplicada para mim? A pena que está estabelecida no dia de hoje. Por quê? O tempo rege o ato que eu pratiquei. Em regra, aplica-se a lei penal do tempo do fato criminoso praticado. É isso, em regra. Por que em regra? Porque a lei penal, pessoal, e agora que começa um novo assunto aqui muito importante para a sua prova, porque em regra a lei penal, ela tem uma extra atividade da lei penal. A lei penal, ela pode ser retroativa, ou a lei penal, ela pode ser ultraativa. A lei penal, ela pode ser retroativa, ou a lei penal, ela pode ser ultraativa. Como assim, pessoal? Quando a gente lê lá, e vocês estão calejados de ler, né, o Código, a Constituição Federal,
quando vocês lêem a Constituição Federal lá, o que vocês lêem lá que é um princípio basilar e cai em prova demais? A lei penal não retroagirá. Não é verdade? A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Por quê? Porque, em regra, a lei penal é ultrativa, né? Você pensa assim, amanhã vai ter o crime de homicídio, depois da manhã vai ter o crime de homicídio também, daqui a 10 anos vai ter o crime de homicídio, e a gente tem aquela falsa sensação que o crime de homicídio sempre vai ser penalizado com a lei, com a pena que é estabelecida hoje. Em regra, a lei penal ela é ultrativa. E, excepcionalmente, a lei penal ela poderá ser retroativa. Quando? Quando houver benefício para o réu. A lei penal ela pode retroagir? Pode. Quando? Quando for benéfica para o réu. Anote isso aí, isso é importante. Quando a lei for benéfica, a lei penal ela poderá retroagir. Em regra, a lei penal ela é ultrativa. Eu lembro direitinho, eu acho que foi na prova... Foi numa das provas aqui de Goiás, eu não lembro direitinho, na verdade, né? Ou foi de cadete da Polícia Militar, ou então foi de delegado da Polícia Civil, que perguntou, né? A lei penal, ela tem o fenômeno da extratividade, sendo, em regra, ultrativa e, excepcionalmente, retroativa, quando benéfica para o réu. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. A lei penal, ela possui extratividade, sendo retroativa, excepcionalmente, quando benéfica ao réu. E, como regra, ela é ultraativa. A lei penal, ela pode acontecer alguns fenômenos da lei penal. Vamos ver alguns fenômenos que podem acontecer aqui com a lei penal. Pode ser que o legislador, à luz de todos os princípios que nós já vimos, legisle e crie uma lei nova, mais severa. Uma lei nova, mais severa. Você já pensaram nisso, que isso pode acontecer? Vamos colocar um exemplo para ficar mais fácil. Todo mundo abre o Código Penal, lá no artigo 171, parágrafo 4º. Isso. Vamos lá. Artigo 171, parágrafo 4º. Um exemplo de lei nova mais severa. Artigo 171, parágrafo 4º. Se você olhar no seu vadimeco aí, ó, essa lei nova mais severa aqui, ela é do ano de 2015. Até 2015 não existia essa modalidade de estelionato aí, ó. Qual é essa modalidade de estelionato? O artigo 171, parágrafo 4º. Aplica-se a pena do estelionato, claro, em dobro, se o crime for cometido contra idoso. Até 2015, não existia o parágrafo 4º. Se a pessoa cometesse um crime de estelionato contra o idoso, ele receberia a mesma pena do caput. Ou, né, das modalidades aí, a depender do caso concreto. De 2015 para frente, se o crime de estelionato é cometido contra o idoso, aplica-se a pena em dobro. É uma lei penal mais grave? É. Ela pode retroagir? Não. Vamos fazer uma linha temporal aqui só para vocês entenderem isso.
Ó, vamos imaginar que em 2013, alguém, o Tício, né, praticou um estelionato contra um idoso. Ele vai... Em 2014, o Tício praticou um novo estelionato contra o idoso. Em 2015, surge a lei falando o seguinte, ó, aplica em dobro a pena. Essa lei vai retroagir para prejudicar o Tício aqui? Não. A lei penal não retroagirá para prejudicar o réu. E nesse caso aqui, uma lei penal mais severa. E se o Tício pratica aqui agora, ó, em 2016, um estelionato contra o idoso, aí essa lei é ultrativa para pegar o Tício? Sim. Sim. Nesse caso, sim. Né? Então agora, nesse novo estelionato que o Tício praticou aqui, ó, já em 2016, aplica-se o parágrafo 4º do artigo 171. Por quê? Porque uma nova lei mais severa foi criada. A lei penal não pode retroagir para prejudicar, mas ela pode ultraagir para punir aqui esse fato? Pode. Beleza? Tranquilo? Só que pode acontecer o inverso. Pode acontecer que surja uma lei nova. Pode ser que surja uma lei nova, mais benéfica. Uma lei nova mais benéfica. Vocês já pensaram nisso? Uma lei nova mais benéfica? Pode ser que surja uma lei nova mais benéfica. Nesse caso, a lei nova mais benéfica, ela retroage? Sim. E por quê? Porque a Constituição é clara nisso. Ela fala, ó, a lei penal ela não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Eu gosto de imaginar as situações colocando o aluno como réu. Por quê? Porque aí você sente a necessidade da retroatividade da lei penal. Vamos lá no artigo 157. Vamos todo mundo? Abre aí o artigo 157, pessoal. 157, parágrafo 2º, inciso 1º. Se o seu Código Penal ele for anterior, se for de 2018, já está desatualizado nesse sentido aí. Até 2018, pessoal, o inciso 1º do parágrafo 2º existia a redação aí assim, ó. Se a violência ou ameaça é exercida com o emprego de arma. Esse inciso 1º aí, ele foi revogado. Foi criado um novo dispositivo, né? O artigo 157, parágrafo 2º-A, e falou assim, ó, se a violência ou ameaça é exercida por emprego de arma de fogo. Hoje, o roubo circunstanciado, né, nos moldes da lei 13.654, ele somente será circunstanciado se o roubo acontecer com o emprego de arma de fogo. Só vai ter o aumento de pena se o crime de roubo acontecer com o emprego de arma de fogo. Se o crime de roubo acontecer com uma faca, vai ter o aumento de pena estabelecido? Não. Vai ser crime de roubo? Vai, só que lá no caput. Agora vamos imaginar uma situação aqui. Vamos imaginar que você aluno aí praticou um crime de roubo com uma faca aqui no ano de 2017. Você está sendo, né, acusado pelo Ministério Público por roubo circunstanciado com a pena aumentada de 1/3 até
a metade. A pena do crime de roubo é de 4 a 10 anos. De 4 a 10 anos, mais um terço ou a metade, né? Você está sendo acusado do crime de roubo com uma causa de aumento de um terço até a metade. Vem uma lei em 2018 e fala assim, opa, o crime de roubo com faca não mais tem essa causa de aumento. É só a pena base. Você, o acusado, vai querer esse benefício? Claro, né? Nesse caso, então, a lei penal ela vai retroagir para te beneficiar? Sim. A lei penal nova, mais benéfica, ela é sempre retroativa. Ela é sempre retroativa. Certo, pessoal? Mas pode ser também que, ao invés de uma lei nova mais severa, pode ser também que, ao invés de uma lei nova mais benéfica, aconteça o quê? Aconteça o que a gente já estudou, né? Só que com outro nome. Pode ser que aconteça abolitio criminis. A exclusão formal e material da conduta. A gente já estudou abolitio crimes aqui? Já. Com que nome? Vocês lembram? Fragmentariedade às avessos. Vocês lembram disso? Fragmentariedade às avessas. O que acontece? O legislador decide que aquela conduta criminosa, ela não é tão grave assim. Não precisa da intervenção do direito penal sobre aquela conduta. Então decide apagar de vez do Código Penal a punição sobre aquela determinada conduta. Foi o que aconteceu no artigo 240. Quer ver? Vamos lá, todo mundo no artigo 240 para vocês verem uma coisa do Código Penal, tá? Artigo 240. Todo mundo abre lá no artigo 240. Se você olhar para o artigo 240, vai estar escrito assim, ó, revogado pela Lei 11.106 de 2005. O crime do artigo 240 era o crime de adultério. Foi analisado, né, no Brasil inteiro. Antes de 2005, um pouquinho, foi analisado no Brasil inteiro e viu que não existia nenhuma denúncia do crime de adultério. Ninguém mais era denunciado pelo crime de adultério, né? As pessoas deixaram de adulterar? Não. Só não era mais da esfera do direito penal cuidar dessa conduta criminosa. O direito penal não precisou mais tutelar essa conduta. Por quê? Porque outras esferas do direito conseguiram. O direito civil, com o divórcio, por exemplo, conseguiu, né, com uma indenização de danos morais, por exemplo, conseguiu controlar essas práticas. E aí o que aconteceu? O legislador, então, decidiu abolir essa figura criminosa do direito penal. Vamos dar uma olhadinha no artigo em que fala da abolitio criminis? Artigo 2º, fala sobre a abolitio criminis. Vamos dar uma olhadinha? Ó, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Vamos voltar lá em 2015, 2005, então, há 15 anos atrás? Vamos lá. Vamos imaginar, quem estava sendo processado por adultério, deixa de ser processado. Quem estava preso por adultério, deixa as prisões. Quem estava sendo investigado pelo delito de adultério, deixa de ser investigado. Por quê? Porque a norma penal no artigo 2º é muito clara. Vamos voltar para a norma penal. Diz assim, ó: ninguém
Absolutamente ninguém pode ser punido por lei posterior que deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Tranquilo, pessoal? Esse é abolício crimes. Abolício crimes, então, se a gente colocar em uma apertada síntese assim, pode retroagir para beneficiar o réu? Claro. 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 Certo? E se acontecer o oposto de tudo isso, uma lei nova incriminadora? Qual que é o melhor exemplo aí da lei nova incriminadora? Vamos mais um exemplo para vocês no artigo 311. Todo mundo abre lá no artigo 311. Uma lei nova incriminadora. Um crime novo. Vai surgir um crime novo. A gente pensa que já tem crime para tudo, né? Mas não. A sociedade vai se transformando, né? A sociedade vai evoluindo, novas questões jurídicas vão aparecendo, né? Novos setores da sociedade necessitam de controle, então deve aí uma hora ou outra aparecer um crime novo. Esse crime aí, ó, ele é relativamente novo, o artigo 311-A, fraudes em certames de interesse público. Antigamente, a cola eletrônica, né, a galera que ia fazer um concurso, o Enem, por exemplo, com a cola eletrônica, isso não era crime. Hoje, já é crime. Quem, antes de 2011, né, a data da lei, passou num concurso público, por exemplo, com cola eletrônica, pode ser a ele, né, imputado a prática deste crime? Não. Por quê? Porque a lei ela não pode retroagir em prejuízo do réu. Mas a partir de 2011, se hoje eu for fazer um concurso público com a cola eletrônica, por exemplo, pode ser imputado a mim a prática deste crime aqui do artigo 311-A? Pode, porque existe uma lei penal incriminando tal conduta. Vamos ler o artigo 311? Ah, olha o que fala. Utilizar, divulgar indevidamente com o fim de beneficiar a si ou a outrem ou a comprometer a credibilidade de certame, conteúdo sigiloso de, inciso 1, concurso público. Vamos parar por aí. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então, ó, uma lei nova que incrimina um fato novo. Né? E se a gente fosse dar exemplo aqui, tem várias. Né? O neopunitivismo está presente nos dias de hoje. Crimes de internet, organização criminosa e aí vários outros crimes aí que, né, são novos na nossa lei penal. Pessoal, nós vamos parar por aqui hoje, tá? Na próxima aula nós voltamos aí com os novos desdobramentos da lei penal no tempo, tá bom? Um abraço para todos, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.